Apesar de alguns programas do governo facilitarem o acesso às universidades, manter os estudantes nelas é um desafio, especialmente por questões financeiras. O Alexandre passou em Direito numa faculdade particular. Durante 1 ano e meio, o autônomo conseguiu pagar as mensalidades, mas com a crise perdeu o controle financeiro e foi obrigado a abandonar os estudos. Um momento que eu não conseguia mais conciliar o pagamento dos cartões que eu estava parcelando a faculdade junto com as contas que a gente tem mensal. Na verdade, a oferta de trabalho deu uma diminuída, né? Então, nesse momento, eu resolvi parar. A taxa de evasão no ensino superior no Brasil tem crescido nas últimas décadas, enquanto o número de alunos que ingressam nas universidades está diminuindo. Em 2013, segundo o Ministério da Educação, quase 25% dos alunos trancaram matrícula ou desistiram dos cursos. Em 2016, foram mais de 27%. Só no ensino particular, este ano, a redução das matrículas deve chegar a 10%. Está muito difícil pagar a faculdade. Aliás, para grande parte dos alunos aqui, né? Hoje a gente tem que ralar bastante para poder estar pagando a mensalidade da faculdade hoje em dia. Segundo o diretor do sindicato, que reúne estabelecimentos privados de ensino superior, mais de 80% dos jovens que fazem o Enem são de famílias com renda de até 3 salários mínimos. Eles não entram na universidade pública pelo pequeno número de vagas, nem nas particulares, porque não conseguem financiamento. Com esse retrato, quer dizer, eles acabam não ingressando no ensino superior, postergando essa entrada mais para frente. E aí o que a gente tem é uma queda de novos alunos ingressando no ensino superior. No caso das universidades públicas, no caso da USP, sabemos que muitos alunos que chegam lá vêm do ensino particular, não é, professor? Como é que está hoje essa situação? Agora com os novos procedimentos que a USP tomou, este ano ainda as estatísticas não estão completas, porque ainda estão recebendo alunos, tanto via Enem como via FUVEST, mas mais de 40% dos nossos alunos este ano entraram, alunos são provenientes da escola pública. Mas continua que as 3 universidades públicas paulistas oferecem juntas 20 mil vagas. As FATECs, que são também faculdades de tecnologia públicas, oferecem uma outra proporção de 20 mil vagas. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, mais umas 10 mil vagas. Então, é um número finito para um número de 400 mil, 450 mil alunos que se formam no ensino médio. As escolas públicas, agora pegando um pouquinho mais as federais, não conseguem atender nem 25% da demanda. Com isso, você tem a busca de escolas privadas. E nas escolas privadas, acho que o aluno, primeiro, ele analisa o retorno que ele vai ter, já que ele está pagando. Segundo, a questão de financiamento é uma questão também muito difícil. E nós temos um modelo de ensino privado que em toda parte do mundo existe, mas o nosso modelo, ele imagina que o aluno vai suprir todos os gastos do ensino privado. As pessoas esquecem que as boas universidades do mundo todo, chamadas de privadas, dependem muito de recursos públicos. Tem universidades, essas top 10, que quase 70% dos recursos são recursos públicos, competitivos, não é recurso dotação dada, mas competitivos. Então, há uma participação do poder público em garantir que as universidades privadas de qualidade sejam mantidas e que não sejam mantidas única e exclusivamente pela unidade dos alunos. Agora, ainda sobre essa questão da desistência dos cursos, tem um outro dado aqui que é do INEP, do Ministério da Educação, que mostra que em 5 anos cresceu 36% o número de matrículas trancadas em cursos de formação de professores. Quer dizer, fala-se até em apagão do magistério. E aí ninguém quer mais ser professor. Isso é uma questão que preocupa bastante. Porque daqui a pouco alguém vai fazer a piada que você é professor porque não deu certo no mercado. Como alguns alunos perguntam, professor, você além de dar aula trabalha? Quer dizer, apesar disso ser uma piada, um jargão muito antigo, é claro que existe a carreira de professor ganha muito pouco.
em comparação a outras carreiras, e nesse sentido, muitos jovens são desestimulados a entrar na carreira do magistério, inclusive quando se fala de magistério, que não é nem quem vai dar aula na universidade ganha um pouco melhor, mas quem vai dar aula em escola ou vai dar aula em escola pública. Agora, tem um fato aqui atrás, de certa forma, que a gente tem que levar em conta, que é o seguinte, um outro tipo de instituição que tem entrado em crise são as maternidades. Principalmente quando você fala de maternidades que atendem público de classe média para cima. Está acontecendo no mundo todo, onde há melhoria das condições de vida e melhoria da inserção das mulheres no mercado de trabalho, uma diminuição sistemática de filhos. E esse é um assunto que normalmente ele não vem à tona, mas que ele é também responsável diretamente pela diminuição do número de alunos nas escolas e nas universidades. Principalmente quando você está falando de um universo de mulheres que têm opção por estudar e se inserir no mercado de trabalho. É um efeito direto da inserção feminina no mercado de trabalho, é a escolha da diminuição da maternidade, quando não a exclusão absoluta e total da maternidade. Ou então tem um filho, no máximo 2, ou um filho e um cachorro. Esse é um assunto que rende uma outra reportagem que mas dá para tá aqui, mas ele está aqui. Eu concordo totalmente com o Pondé, mas nosso caso principal é a valorização do professor. No caso do professor, sim. Não é somente a parte salarial é fundamental. O professor ele tem que ter condições para poder viver dignamente. Mas, além disso, nós temos a questão da valorização. Hoje é uma carreira não valorizada. Com isso, os cursos das universidades, das grandes universidades brasileiras, os cursos de licenciatura, têm um número muito baixo de alunos. Os alunos entram na licenciatura e se conseguirem mudar para um bacharelado, mudam. Então, isso é um problema também difícil, como você disse, solução muito difícil, complexo, que não vai ser resolvido, que não pode ser resolvido em poucos anos.